o meu lugar para falar da educação de jovens e adultos é por questão também da modalidade, né, que eu tenho muita proximidade. Na verdade, minha vida educacional foi atravessada pela educação de jovens e adultos, né? Eu fui egressa da EJA, né, aluna da EJA, eu fiz o meu ensino fundamental médio todo na EJA, na modalidade EJA. Então, por esse motivo, hoje, né, prosseguir nessa caminhada de estudar sobre educação de jovens e adultos, entender um pouco essa modalidade, né? E aí eu inicio falando que, na verdade, essa educação de jovens, né, e adultos, não com essa nomenclatura, mas se deu lá em 1500, né, com o ensino de jesuítas, né, responsável pela educação no Brasil colônia. Né? Dali já se começa essa questão, né, com essa educação com os adultos da época. E aí, dando um salto, né, na história, né, eu falo sobre, eu começo também falando sobre os anos 60, né, que nasce também no contexto de uma educação popular, né, por intermédio de Paulo Freire. E aí, ele teve também, como articulação, os grupos populares que estavam também ligados à Igreja Católica, os estudantes na época, enfim, a CNBB, enfim, mas o todo também eram esses parceiros que ele tinha, né, de luta da educação e, sobretudo, também o apoio também às pessoas ligadas à Igreja Católica. Em 64, né, foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, né, que deveria atingir todo o país, sendo que em 64, né, teve a questão do regime militar, do golpe militar, e aí essa proposta de Paulo Freire ela foi jogada por terra, né? Ela foi substituída pelo movimento Brasil Alfabetizado, que é o famoso Mobral, né? E aí teve marcas muito severas na educação brasileira no que tange à educação de jovens e adultos. Digo isso porque eu acho que alguns aqui que já passou dos 30 anos, se você quisesse falar para alguém que ele tinha dificuldade de aprendizagem, que ele não aprendia, enfim, ou qualquer outra coisa semelhante, as pessoas chamavam o outro de Mobral, né? Foi um sinal de que esse movimento ele foi fracassado, na verdade, né? Porque você não vai chamar o outro que chama o outro de burro, ou que ele não compreendeu tal coisa, que ele não é uma pessoa escolarizada ou letrada. Você fala, cara, fulano está um Mobral. E aí, na minha época também de adolescência, eu não entendia tal fala. Por que as pessoas estão falando, chamando o outro de Mobral? O que é isso? O que significa isso? E aí, assim, anos, né, mais tarde, então, que eu fui entender o que significava, né, essa questão de você chamar o outro de Mobral e o que foi também essa educação de jovens e adultos, porque eu passei por essa modalidade e aí depois que fui entender toda essa questão desse contexto, né, e esse movimento do Brasil alfabetizado, né, chamado Mobral, ele foi uma forma de mascarar, né, de que o Brasil erradicamos o analfabetismo, né? Foi foi uma estratégia de mascarar mesmo que as pessoas não tinham sido alfabetizadas e que esse tal programa ele veio para falar com o sujeito assim, você tem que aprender a ler e a escrever forçadamente. E o sujeito, né, na verdade, ele não conseguia fazer isso porque eram palavras fora do cotidiano. E aí que tantos movimentos de estudantes, a Igreja Católica vai se atentar também, né, na teimosia, né, na desobediência, de pegar também aqueles métodos de Paulo Freire, né, que é a pedagogia dele, mas que depois de um certo momento ele fala que é método. E aí aplicar para essas pessoas, porque as palavras precisavam ter um contexto, um significado, precisava ter sentido na vida das pessoas. Como é que você vai escrever um exemplo naquela cartilha, né, que as pessoas usam até hoje como exemplo? Eva viu a uva. Né? Então, isso não está no contexto de um camponês, enfim, as pessoas que não estão nessa, viu a uva. Se você não planta uva, se você planta uma outra coisa. Então,
ele buscava as palavras que faziam sentido no cotidiano das pessoas. E foi isso que foi um método revolucionário que deu certo para aquelas pessoas, a alfabetização de Paulo Freire. Então, e aí, a EJA é uma modalidade específica, né, da educação básica. Ela é destinada também para as pessoas do campo e da cidade. E aí ela vem também sendo embasada, isso muito tardiamente, né, pós os 21 anos de regime militar no país, que ela vem sendo implantada, foi tardiamente, na verdade, para a educação, isso foi uma perda muito grande, né, esse método não ser implantado antes, e só em 96, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é que vai se estabelecer, né, lá um artigo lá falando sobre a educação de jovens e adultos, que diz o seguinte, até anotei aqui, né? A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos no período fundamental e médio, né, com a idade própria. Ou seja, também tem um debate nessa questão de idade própria, né? A idade correta que foi ditada, na verdade, que a gente também segue essa orientação, que você precisa escolarizar até a idade tal e a idade tal. Então, há também, né, esses debates, né, que não há tempo certo para poder aprender, tempo certo para ser escolarizado, nessa perspectiva, né, de que hoje eu aprendo algumas coisas que antes eu não fazia sentido nenhum para mim, hoje faz sentido. Então, eu tive que passar pela modalidade, ser aluna da educação de jovens e adultos e depois ir para a educação do campo, sair da educação do campo, fazer uma especialização na EJA para as coisas fazerem sentido, eu conseguir ligar os pontos. Por isso que acontecia isso, isso e isso lá. Então, as coisas, né, fazem sentido nessa perspectiva. E aí a EJA, ela compreende a alfabetização, não somente a alfabetização. Quando algumas pessoas falam de educação de jovens e adultos, vem à mente somente alfabetizar a pessoa, né? Fulano não sabe ler nem escrever. Mas existem muitas pessoas que sabem ler e escrever, mas também não terminaram sua etapa do ensino fundamental e nem o ensino médio. Então, essas pessoas são alfabetizadas. E aí, a importância também da EJA, da compreensão do que da dimensão da EJA, né? A alfabetização, sim, que é um dos pilares, né? O curso supletivo nas etapas fundamental e médio. E a EJA é um direito assegurado também na Constituição, né? Pós-ditadura. Lá em 88 tem um artigo lá no 208 da Constituição, né, que aí ele vem falando também, né, testificando o que foi usado na LDB para essas pessoas que não foram escolarizadas no período certo, na idade própria, por N motivos, né? A gente pode colocar a maternidade, que também foi o meu caso, né? Eu fui terminar o meu ensino fundamental na EJA também porque eu já tinha, né, sido mãe antes e não consegui fazer no ensino regular, pela questão da maternidade, pela questão do trabalho, pela questão, enfim, de N coisas, né? Dessa questão também de sair do seu local ali de moradia, ir para um outro local. Enfim, muitas coisas acontecem na vida da gente e que a gente não consegue terminar naquele período tal. A gente faz até planos, né? Mas as adversidades estão aí e acontecem, né? São muito dinâmicas também. Então, por N motivo, essas pessoas não foram escolarizadas no período que deveria ser escolarizadas. E aí é interessante, né, que Paulo Freire ele fala muito dessa questão do ensino de jovens e adultos, da educação de jovens e adultos, né? Então, há também, né, a ligação dele, a ligação freiriana para toda a educação, eu acredito, e vejo mesmo, né, reverberando assim em outras modalidades de ensino, mas ele começa mesmo na pedagogia. Essa pedagogia freiriana é para a educação de jovens e adultos, é para esses sujeitos não escolarizados. Então, e ele usava palavras que faziam sentido na vida dessas pessoas. Se ele estava falando com uma pessoa que é de construção civil, ele usava tijolo, enfim, os instrumentos, né, pá, não sei o quê, para fazer sentido para aquela pessoa.
Se ele estava também diante de pessoas que eram do campo, ele usava ali a terra, o que a pessoa plantava. Então, na verdade, é isso, né, que faz sentido para a gente. E aí, quando a Suelen falou, né, que a educação de jovens e adultos é a Fabrícia, que não sei o quê. E assim, eu me sinto assim muito à vontade para falar da educação de jovens e adultos, porque eu fiz parte dessa modalidade, estudei nessa modalidade. Não foi fácil, teve várias controvérsias também, teve várias coisas que eu posso apontar aqui como erros, mas eu também vejo muitos profissionais que são comprometidos com a educação e que fazem uma educação outra, né? Dentro desse espaço ali, dentro do que é possível para fazer. Eu tenho, né, contato com outros educadores que trabalham durante o dia do ensino regular e à noite ainda pega ainda turma e ainda vai trabalhar à noite para a educação de jovens e adultos para não deixar, né, aquela modalidade, o que ainda é oferecido lá, o pouquinho de recurso que tem, não morrer. Né? Eu ouvi recentemente uma educadora que parafraseou, né, um samba e colocou a EJA, né? Não deixa a EJA morrer, não deixa a EJA acabar. Né? A EJA é feita de gente. Enfim, então um samba muito bonito, né? Que ela acabou colocando ali um toque, colocando a EJA. E é isso, né? Então, eu acredito muito nessa educação, acredito muito nesses educadores que estão ali e também acredito muito também na formação continuada. Eu acredito muito, porque a formação continuada é que faz a gente não ficar, enquanto educadores, né, com esse pensamento e a mente enrijecida e fixa, porque a educação ela é dinâmica. O mesmo grupo que não é o mesmo grupo que estava há 20 anos atrás, é hoje. Hoje a gente vê discurso da EJA completamente juvenil. Né? Então, é uma outra dinâmica. A gente não vê só as pessoas que querem aprender a ler e escrever. A gente vê as pessoas que estão indo para isso, para pegar o ensino fundamental, o diploma de ensino fundamental, e trabalhar. Ou também, não, quero ter acesso à universidade. Né? Eu quero ter o meu ensino médio. Eu quero também aprender a ler a Bíblia. Então, são vários outros interesses que estão também na EJA. Né? E hoje, nesse debate de EJA completamente juvenil, a gente vê que o aluno que ele dá problema durante o dia, né? Algumas direções fazem com esses alunos? Joga na EJA. E tem até um artigo, né, de uma pessoa que discute EJA também, que depois eu posso até procurar aqui, despeja na EJA. Né? E é exatamente isso. Então, aquele aluno que dá problema, que ele é um aluno, né, difícil para lidar e que ele também acaba interferindo também no comportamento de outros alunos, ele é um problema. E aí eu sei, porque esse mesmo docente que ele quer fazer diferente lá à noite, ele também tem uma turma completamente lotada, que essa é a realidade da educação pública brasileira. Né? Então, a gente precisa ouvir tudo e achar o caminho, né, conjuntamente, porque educação não é autoritarismo, educação não é pensar sozinho, educação é coletividade. Educação de jovens e adultos é pensar no meio ambiente, é pensar no que a gente está comendo, do que a gente está ingerindo. Educação de jovens e adultos é pensar no desmatamento. Educação de jovens e adultos é querer os nossos rios limpos. Educação de jovens e adultos é pensar nos nossos mais velhos. Educação de jovens e adultos é a gente pensar na renda. Educação de jovens e adultos é a gente pensar num futuro melhor para os nossos filhos. Né? Educação de jovens e adultos é a gente pensar numa saúde digna, numa saúde que seja favorável a todos nós. Educação de jovens e adultos é a gente também querer internet nos lugares de difícil acesso. Educação de jovens e adultos é a gente também exigir transporte público. Então, há essas reivindicações e que, quando a gente fala de pensar de forma muito autoritária, de forma unitária também, a gente não pensa nessa coletividade, a gente pensa que a educação de jovens e adultos é só ensinar o sujeito a ler e a escrever. Pronto, e acabou. E não é isso. Né? Então,
a gente precisa pensar em tudo isso, no macro, né? A gente precisa pensar no globo. Isso é educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos é coletividade. É resgatar ciranda. Educação de jovens e adultos é ouvir as músicas, né? Então, é por isso que a educação de jovens e adultos ela é libertária, ela é emancipatória. Educação de jovens e adultos é a gente pensar no mundo possível, um mundo outro possível, né? Então, eu até acabo assim encerrando por aqui, mas eu queria relatar um fato que aconteceu, né? Eu estava na graduação ainda e fui fazer o estágio numa escola do campo. E aí, chegando lá, nessa escola do campo, aqui mesmo em Nova Iguaçu, na região de Tinguá, apareceu uma cobra na escola. E aí a diretora, as crianças naquele alvoroço todo, né? As crianças, ai, a cobra, não sei o quê. E aí a diretora mata, chamou o vizinho para matar. Mata. E aí as crianças, não, tia, a gente não pode matar, tem que soltar, porque o meu pai fala que tem que soltar. Não, mata! Mata! E aí ficou aquela coisa, né, de mata ou não mata. E o rapaz, o vizinho, né, quis acatar a ordem da diretora da escola, chegou lá e matou a cobra. E aquela cobra morta, né? E aí todo mundo, ai, matou, coitada, que não sei o quê. E aí depois teve uma aluna que ela falou assim, com a diretora, né? Professora, se apareceu um gambá que uma vez a senhora matou. Meu pai falou que não pode matar os bichos assim. Que tem época certa, os bichos que a gente come, ainda mais os bichos que a gente come, gambá, tatu, tem época certa. Olha aí, gente, a vivência, né? É o saber empírico que muitas vezes esse saber empírico ele não é valorizado pela universidade. E aí ela, você está me desobedecendo? Eu vou colocar o seu nome no livro de capa preta, né? Que é o livro de ocorrência. E que é também até um debate também para a gente se fazer, né? Pegando esse gancho também da questão, racializando esse discurso, por que, que o livro preto é o livro, né, de ocorrência, são as coisas ruins que acontecem e se coloca ali? Né? Foi um questionamento que uma aluna fez, e aí o nome dela foi para o livro de ocorrência. Né? Tudo isso por conta de um animal morto. Então, a gente pensar também, né, nessa coletividade, pensar também em construir juntos, né? Então eu acredito que falas autoritárias, né, não são construtivas, não são, mas é que a gente precisa construir juntos, né? E a gente vê hoje tantos animais em extinção. Educação de jovens e adultos é isso, né? Foi pensado para esses sujeitos do campo, trabalhadores do campo, que pensaram, que construíram, né, educação de jovens e adultos. A gente pegar aquele dicionário lá de educação do campo, que foi produzido lá pela Fiocruz, a gente vê quem é que pensou na educação de jovens e adultos, quem pensou na educação do campo, foram esses sujeitos. Né? Então, como é que a gente vai falar que essas pessoas não têm educação? Né? Tem muita educação. Né? Não são, podem ser pessoas não escolarizadas, mas que têm uma educação muito diferente desses pensamentos ocidentais que regem a gente. Né? Então, eu encerro por aqui. Acredito que o Sábio vai contribuir muito, né? Até por conta também da sua vivência. Né? Eu aqui falo um pouco da minha experiência enquanto ex-aluna da educação de jovens e adultos, dessa modalidade. E também hoje, né, pesquisadora dessa temática, dessa modalidade de educação. Eu encerro por aqui, mas a gente pode depois debater mais um pouco, né? Obrigada. Gente, é sempre um prazer ouvir, né, Fabrícia falar, vocês sabem disso. Não é a primeira vez que eu digo que eu aprendo muito com ela, aprendo muito, né, com as atividades que a gente tem a honra de dividir aí no Escola da Terra, né, em outras parcerias também, né? Fabrícia e eu, nós fizemos licenciatura juntas, mestrado juntas, então, assim, e uma das coisas que eu sempre gosto de ressaltar
é não só o conhecimento que a universidade, né, proporcionou à Fabrícia, mas também todo o conhecimento que ela trouxe para a universidade. Então, a Fabrícia é uma das pessoas que continua me formando ao longo da vida. Então, é um prazer, assim, sempre poder ouvi-la falar e principalmente ouvir falar com propriedade, né? Porque eu não disse, né? A Fabrícia é uma pessoa que ela não gosta muito de ressaltar os títulos, mas eu faço questão de ressaltar sempre isso, e principalmente porque eu sabia que na fala dela ela ia dizer de onde ela veio, né? Que ela veio lá da EJA e um professor, né, incentivou ela a chegar na universidade e disse que ela merecia aquela vaga numa universidade pública, gratuita e de qualidade. E foi isso que ela foi atrás, então que é um exemplo para mim também de como ser educador, né? Que como vocês também fazem essa diferença na vida aí dos seus alunos. E agora a gente vai ouvir, né, o Sávio. O João Sávio, ele é aí de Campos, Goytacazes, né? Também formado pela primeira turma da LEC, da Licenciatura em Educação do Campo, vinculada ao Pronera, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem especialização também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em residência agrária, né? É agricultor aí em Campos do Goytacazes, conhece a realidade das escolas do campo, dos assentamentos, do assentamento Zumbi dos Palmares, como acho que a Cida também falou um pouquinho no começo, e ele hoje é coordenador de um projeto que forma professores para dar aula de EJA, primeiro segmento, né, pelo Pronera, no município de Campos do Goytacazes, né? Então também aí vem falando da modalidade do EJA. Então, sabe, você também tem de 15 a 20 minutos na sua fala. Então, bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite. E aí eu já já vou começar falando assim, porque tanto essa fala da Fabrícia, então ela traz também esse conhecimento, e é justamente isso que a gente trabalha, nessa troca de conhecimento. Não é um professor, aquele que detém todo o conhecimento, vai lá para frente e coloca tudo na cabeça da outra pessoa, que nós chamamos de educação bancária. Então, nós estamos aqui nesse espaço de construção e troca de conhecimento. Então, eu também estou aprendendo muito com vocês e vou trazer um pouco mais relacionado, então, a esse projeto que eu estou contribuindo nessa coordenação. E aí a gente vem, né, falando dessa questão dos métodos Paulo Freire, né, e ele vem falando que todo mundo já tem uma visão de mundo, né, a partir do seu local. Então, daí você não é uma pessoa que não sabe de nada, está se isolado e tem que começar do zero. Então, essa importância de trazer todo esse conhecimento, esse histórico que vem acumulado. Então, nas políticas de educação de jovens e adultos, elas significam reconstruir a memória de todas as ações já desenvolvidas em torno da educação, né, para todos, dos programas, projetos e campanha de inclusão, em que o pensar e o fazer educação de jovens e adultos remetem para a gente dois conceitos fundamentais, que é o de inclusão e o de diversidade cultural. Então, isso é levar as pessoas a terem acesso ao que eles foram negados aí ao longo da história, né? Então, essa educação de jovens e adultos, ela é voltada aos interesses e anseios dos jovens e adultos, dos trabalhadores do campo, porque a gente tem um foco principalmente no campo, e o nosso projeto ele atua nas áreas de reforma agrária, né? Mas isso não quer dizer que seja só no campo, né? A Fabrícia já traz na fala dela que também nós temos o pessoal das áreas urbanas, né? Temos os povos tradicionais, então existe uma grande divergência, uma grande gama de povos, e que cada um traz a sua realidade. Então, uma outra coisa também é a pedagogia da alternância, né? A pedagogia da alternância ela possibilita essa interação do estudo, em que a pessoa, a partir da sua realidade, existem determinados períodos em que ela precisa sobreviver, então ela tem um certo trabalho a fazer, e existe um tempo em que ela vai estar estudando. Então, a minha formação lá na Rural em Educação do Campo,
ela foi pela pedagogia da alternância, o que me possibilitou estar fazendo uma graduação. Então, esse é um projeto que ele veio de uma construção a partir do FOFEC, que é do Fórum Fluminense de Educação do Campo, que em 2017 nós fizemos um encontro em Pádua. E aí, com as demandas dos movimentos sociais, então se construiu esse projeto de alfabetização de jovens e adultos de primeiro ciclo. E aonde a mística, a todo momento, ela se faz presente no nosso projeto. Então, o nome do nosso projeto é Ampliação do Nível de Escolaridade no Ensino Fundamental, anos iniciais, na educação de jovens e adultos em assentamentos de reforma agrária e comunidades rurais do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. E aí nós defendemos o projeto educativo em 3 dimensões. Uma primeira dimensão que nós chamamos que é individual, onde considera a pessoa como um ser incompleto, né, que tem a capacidade de buscar seu potencial pleno e se desenvolver, aprendendo sobre si mesmo e sobre o mundo. No segundo, nós trazemos o profissional. Inclui-se a necessidade de todas as pessoas se atualizarem e se qualificarem profissionalmente. E aí, no terceiro, uma questão social. Um cidadão ativo, participante, ele necessita ter acesso à informação e saber avaliar criticamente o que está acontecendo. Então, esse estudo da realidade e também saber intervir nessa realidade e por essa busca. E aí destacamos também a relação com o meio ambiente, na perspectiva da necessidade de conscientização ambiental, enquanto sujeito do seu tempo, e de reeducação no âmbito da sustentabilidade, que a Fabrícia também já trouxe isso aí na sua fala anterior. E aí, dentro desse curso, como uma das contrapartidas do Instituto Federal Fluminense, que é o campus de Bom Jesus do Itabapuana, onde nós estamos desenvolvendo esse projeto, né, com essa parceria, eles trazem o que nós chamamos de curso FIC, que é uma formação inicial e continuada. Nessa formação, os educadores eles levantam as demandas em que tem na comunidade de formação. Já aconteceu em um dos nossos assentamentos, que é o Dandara dos Palmares, com um projeto de beneficiamento de polpa de fruta. Então, como contrapartida, o Instituto ele vai oferecendo vários cursos de acordo com a demanda apresentada por cada localidade. Então, atualmente, nesse projeto, nós atendemos o município de São Francisco do Itabapuana, no projeto de assentamento Tipiti, Dandara dos Palmares, Zumbi dos Palmares. No município de Campo dos Goitacazes, o projeto de assentamento Che Guevara, Ilha Grande. Em Macaé, com o acampamento Edson Nogueira e o Oswaldo de Oliveira. Em Cardoso Moreira, nós temos o assentamento Paz na Terra, Francisco Julião e Chico Mendes. Em Itaperuna, com os assentamentos Floresta de Belém e Nova Esperança do Aré. E aí, dentro desses projetos, nós temos os nossos parceiros. Esse parceiro que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eles atuam principalmente na parte de formação, na parte pedagógica também contribuindo. E como nós estamos trabalhando com EJA de primeiro ciclo, nós nos deparamos com uma realidade de que muitas pessoas não sabem nem ler e nem escrever. Então, nós estamos trabalhando com um método cubano chamado Sim, Eu Posso. E esse método, minimamente a pessoa consegue aprender a ler e escrever em 4 meses. Então, a gente busca ali mais ou menos, digamos que equiparar, ou como alguns dizem, um nivelamento, onde todos sabendo ler e escrever, para a gente dar continuidade ao processo de formação que vai até o 5º ano, ou a 4ª série. Né? E aí, dentro desse projeto, nós trabalhamos com alguns eixos temáticos.
que é o primeiro eixo, trabalho, produção, sustentabilidade e suas formas de organização no campo. Este eixo ele parte de uma compreensão de que, por meio do trabalho, o ser humano se autocria, estabelecendo sua relação com a natureza e com seus semelhantes, e, portanto, criando cultura. As configurações do mundo do trabalho, no entanto, elas se modificam de acordo com o contexto histórico em que está inserido, influenciando a saúde do trabalhador. Aí, nessa direção, o trabalho produzido pelas famílias camponesas deve ser o fio condutor, trazendo o debate as diversas formas de organização do campo, as transformações do ecossistema, seus limites e potencialidades, e os desafios que influenciam e repercutem na realidade do campo. Aí almeja-se, portanto, que o trabalho se constitua como um princípio educativo na educação, no e do campo, contribuindo para a reflexão crítica do modo de produção e organização do trabalho no campo e suas implicações para a saúde do trabalhador. Dessa forma, o eixo também articula o trabalho como parte constitutiva do ser humano, a matriz tecnológica, produtiva, de agroecologia, buscando trazer as conexões do trabalho com a terra, a partir da construção de novas relações sociais. E aí, no segundo, a gente trabalha a política e emancipação, Estado, sociedade, onde esse eixo tem por finalidade discutir o conceito de Estado a partir do desenvolvimento da sociedade de classes, assim como analisar as mudanças conceituais sobre a política. Aí, nesse contexto, serão discutidas políticas sociais, educação, saúde, dentre outros, como espaço de lutas que superem o conceito burguês de cidadania em direção à emancipação humana. O terceiro eixo é a questão agrária e organização social do campo. Neste eixo, pretende-se refletir a relação histórica, política e econômica da questão agrária, desde o Brasil colônia até os dias atuais. Faz-se necessário, portanto, debater a existência de grandes propriedades, as políticas oficiais, o agronegócio e suas implicações na realidade brasileira. De forma mais abrangente, para essa discussão, são considerados as diferentes organizações sociais do campo e a constituição de uma nova matriz tecnológica de base agroecológica, a fim de contribuir para a organização da produção de alimentos saudáveis. E há um quarto eixo, que é cultura, identidade e territorialidade. Ao se propor esse eixo de trabalho, ele tem-se a compreensão de que a cultura se refere a toda a produção realizada pelo ser humano. Quando a gente busca lá no dicionário, cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. E a partir de mas aí a gente vai mais além, que é a partir de seus modos de vida, seus costumes, relações de trabalho sociais, que é a família, religião, saúde. Aí nessa direção, é pertinente que se discutam os diferentes conceitos de cultura, seus lugares de produção, o olhar que eles possibilitam sobre o campo, apartando-se dos processos massificador dos costumes vigentes no capitalismo e salientando-se as perspectivas de resistência cultural que os trabalhadores e trabalhadoras do campo produzem em sua materialidade concreta. É pertinente, portanto, discutir as relações entre práticas sociais, saúde, agroecologia, estabelecendo-se um diálogo com o conhecimento científico e popular. E aí, dentro desses eixos, nós vamos trabalhando as áreas de conhecimento, linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas. E aí, esse curso ele vem também pela pedagogia da alternância. E aí, nós vamos fazendo essa formação com os professores, e os professores também na prática, não só na teoria, e os professores vão aplicando isso aos educandos. E aí, assim, eu acho que eu não sei como é que está de tempo aí.
Eu acho que eu já estou bem estourando o tempo. Não, você ainda tem mais 4 minutos. Ó, então estou dentro do tempo ainda. E aí, assim, dentro dessa primeira formação, em que nós trabalhamos esse primeiro ciclo de formação, que é o método Sim Eu Posso, depois nós temos os círculos de cultura. E nós vamos trabalhando com o círculo de cultura aí pela metodologia de Paulo Freire. E aí, para me encerrar, então, vou trazer uma palavra do Paulo Freire aqui, que é que assim que nós vamos nos identificando. Que ele fala o seguinte: ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que historicamente mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam que era possível pois preciso trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. E aí, muito obrigado pela fala. E aí vamos ver aqui na nossa roda de conversa aí as perguntas que vão vir. Obrigado.